Olá, pessoas do canal da Pokémon Mythology On Air. Eu sou o Crono, vocês podem estar notando que eu não sou o Crono, né? Boy de bichão do caralho. Enfim, eu estou substituindo ele hoje porque ele teve um problema essa semana e ele não pôde gravar esse vídeo, ok? Bem, esse vídeo vocês podem ter lido no título, né? Que hoje é Creepypasta, certo? Então eu vou contar hoje a Creepypasta sobre Pokémon Silver Version, que é a Lost Silver, né? Enfim, vamos começar. Eu vou narrar o que a pessoa escreveu, certo? Ok, então vamos lá. Eu tenho uma história que gostaria de contar para vocês. É uma longa história. Então, se você não tem paciência para nada, essa história não é para você. Então vaza. Entenda, eu sou um simples universitário que mora sozinho em um apartamento. Eu estava muito entusiasmado com o lançamento do Pokémon Heart Gold e Soul Silver nos Estados Unidos. Propositadamente, eu me fechei de toda a mídia e da internet por causa dos escolares. Ou seja, sem 4chan, sem Bulbapedia, etc. Como estava muito ocupado com o ano letivo e ainda era um puta de um pobre, eu não pude comprar o Pokémon Soul Silver na data de lançamento. Depois do fim do meu ano letivo, encomendei o Soul Silver no site Amazon. Desculpe, mas eu sou a favor da pirataria. Porém, demoraria uma semana para ele chegar. Então, eu decidi que durante aquele tempo, eu iria jogar novamente o meu Pokémon Crystal no meu GBC. Porém, eu me lembrei que há um tempo atrás, minha mãe havia jogado lá fora, porque eu tinha dito que o meu arquivo havia corrompido, e fiquei muito bolado com isso desde então. Ela também jogou fora o meu Pokémon Silver, então tudo que eu tinha era meu Game Boy Color. Como de costume, eu entrei na GameStop e comprei uma cópia usada da versão Silver, como aquele era o único jogo do Pokémon disponível para o Game Boy Color. $10, bem barato, apesar de ser comprado no GameStop. Fui para casa e comecei a jogar, por causa de toda aquela nostalgia. Foi aí que as coisas começaram a ficar muito bizarras. O logo da Game Freak apareceu normalmente, mas o jogo travou ali. Achei que o cartucho tinha dado um erro ou algo assim, então eu reiniciei. A mesma coisa voltou a acontecer. Eu tentei apertar A e só Start muitas vezes, e todos os outros botões também. Eventualmente, o logo sumiu, então uma tela preta apareceu por uns 5 segundos. De repente, ao invés de aparecer na tela de título como sempre, eu já estava no jogo, jogando em um arquivo já salvo lá, o que foi muito estranho, já que eu esperava que todos os arquivos fossem apagados por causa da bateria vermelha. De qualquer maneira, eu não estava reclamando, já que a escolha a opção continue para ver o que o cara tinha no arquivo dele, de qualquer jeito. Primeiro, eu verifiquei as informações do meu trainer. Seu nome era apenas 3 pontos. Não, havia muita originalidade nele. Então eu verifiquei o seu perfil e aparentemente ele tinha 999 horas e 99 minutos de jogo, com todas as 16 insígnias e o número máximo de Pokédólares, e todos os 251 Pokémons em seu Pokédex. Vendo que ele também já tinha o Mew e o Celebi, eu achava que ou ele tinha usado um game ou era um jogador de Pokémon muito fodástico naquela época. Eu olhei os seus Pokémons para ver que time fodástico ele tinha ali. Para minha surpresa, eu vi que ele tinha apenas 5 Nons, Pokémons misteriosos que são aparecidos como letras. E um sexto Pokémon chamado Hurry, que significa corra em inglês. Achando que aquilo era somente uma brincadeira de mau gosto da pessoa que jogara o jogo por último, eu decidi checar os perfis de seus Pokémon mesmo assim. Como esperado, eles eram 5 letras de um nome, todos no level 5.
Nesse tempo, eu não me lembrava muito bem do alfabeto do Zunon, mas mesmo assim eu identifiquei que juntos eles formavam a palavra Live, que significa saia em inglês. Já o sexto Pokémon era um Cyndaquil. Esse Cyndaquil parecia bem normal, porém estava no level 5 com apenas 1 HP sobrando e apenas 2 ataques, Leer e Flash. Não sei porque eles o chamaram de Hurry, mas naquela hora eu simplesmente ignorei isso. A coisa mais estranha de todas era que, mesmo o meu Game Boy estando no volume máximo, nenhum dos Pokémons que ele tinha faziam os seus sons comuns. Era apenas um silêncio profundo. Já sabendo o suficiente de minha equipe, finalmente fechei o menu. Eu reapareci em um lugar que parecia ser uma sala de Bellsprout Tower. Porém, por alguma razão, não havia nenhum personagem nem nada por perto. Ainda mais estranho era que não havia música nenhuma, e também não tinha nenhuma saída ou escada naquele lugar. Ou pelo menos eu achava que não tinha. Eu andei lá durante alguns minutos, mas não consegui achar nenhuma saída. Esta certamente não era a sala de Bellsprout Tower que eu havia visto antes. Tentei procurar nos meus itens para ver se tinha alguma corda para escapar de lá, mas a mochila estava completamente vazia. Também não havia nenhum Pokémon selvagem lá. Finalmente, eu consegui encontrar a escada. Ele estava escondido atrás de um pilar, no meio da sala. A tela ficou preta e uma música finalmente começou a tocar. Aquilo me deixou arrepiado, já que eu reconheci a melodia que tocava. Era o tema que você ouve quando você escuta o rádio em Alph Ruins, o lugar onde os Unowns estavam. Eu imediatamente percebi que aquilo não era por causa do carregamento do jogo, mas ao invés disso, era que eu já estava em uma sala totalmente escura e que precisaria usar a habilidade Flash. Porém, antes de cuidar disso, imediatamente chequei o meu Pokégear para mudar a música para algo menos assustador. Mas acontece que eu não tinha nenhum Hard Card e também nenhum Phone ou Team Cards. Eu tinha apenas um Map Card em que Gold, ou 3 pontinhos diante, mas a partir de agora eu vou chamá-lo de Gold. Estava andando em um espaço totalmente escuro. Nessa hora eu me lembrei que meu Cyndaquil tinha um flash, então eu desliguei meu Pokégear e fiz com que ele o usasse. Não vi nenhuma mensagem dizendo Hurry has used flash, que significa Hurry acaba de usar flash, ou algo assim. A sala simplesmente ficou acesa de repente e logo em seguida eu me arrependi de ter feito aquilo. A sala era de uma cor vermelho sangue muito arrepiante, como um caminho cinza e linear indo em direção ao sul. A escada que eu usei para chegar ali não estava mais lá. Eu não tinha escolha, senão ia em direção ao sul. A tela ficava mais escura a cada 20 passos que eu andava, até que finalmente cheguei ao final. E o que para minha surpresa era somente uma placa, que quando eu li dizia Turn back now, que significa vai embora, agora. De repente, o jogo me perguntou sim, não, mas não havia nenhuma pergunta junto a isso. Como eu não sabia qual era a pergunta, respondi sim. A tela ficou totalmente preta novamente. A música On Call Radio finalmente havia parado, e em apenas alguns segundos foi substituída pela não tão arrepiante música Pokéflow. Reaparecendo em outra sala escura, eu prendi a minha respiração e usei Flash novamente. De repente, o jogo disse que Hurry has fainted, que significa Hurry desmaiou. O que era estranho, já que eu me lembrei que ele não estava envenenado ou algo do tipo. Então eu rapidamente verifiquei os status dos meus Pokémons e vi que ele não estava mais lá na minha lista. Para falar a verdade, depois de uma rápida olhada, nenhum deles estava mais lá. Ao invés disso, todos eles estavam trocados por um novo de level 10. Fiz a mesma coisa que antes, e li para ver o que eles escreviam. Eles escreviam He died, que significa ele morreu. De qualquer maneira, depois da mudança assustadora, tudo se acendeu para mostrar que eu estava em uma sala minúscula comparada às outras.
As paredes da sala eram tijolos cinzas que pareciam ter alguma coisa dentro delas. Porém, daquela sala pareciam ter várias sepulturas, iguais àquelas que aparecem no Pokémon Red Blue. Andei um pouco ao redor daquela minúscula sala apertando o ar e nada aconteceu. Neste ponto eu já concluía que isso era obviamente um jogo hackeado que algum sádico filho da puta colocou à venda na GameStop. Porém, a minha curiosidade fez com que eu continuasse jogando. Verifiquei o perfil do treinador 3 pontos novamente, apenas para descobrir que o sprite do Gold tinha perdido os braços. Ele também parecia não estar sorrindo. Ao invés disso, estava triste, deprimido. Parecia meio vazio de uma maneira tão horrível que eu nem consigo explicar. Por alguma razão, o jogo também dizia que ele tinha 24 insígnias, que era obviamente impossível. Depois de alguns minutos andando por lá, meu personagem começou a girar de repente, fazer uma animação estranha, girando rapidamente para baixo como se estivesse fundando ou algo assim. Depois daquela tela, a música parou. Depois de finalmente reaparecer o sprite, imagens de animação do personagem de algum jogo 2D, do Gold estava com uma cor totalmente diferente. Ao invés do vermelho comum, ele estava completamente branco, incluindo a sua pele. Era como se ele tivesse sido tirado de um jogo de Game Boy original e depois colocado dentro do colorido Game Boy Color. Eu verifiquei o seu perfil e agora, além de ele estar totalmente branco, ele tinha perdido suas pernas e lágrimas de sangue estavam correndo de seus olhos. O jogo também dizia que agora ele tinha 32 insígnias, o que realmente começou a me deixar perturbado, já que essa mudança de números parecia apresentar alguma coisa importante. Eu também verifiquei os meus Pokémon novamente, que desta vez foram substituídos por 5 Unowns e um Celebi de level 100 sem nenhum apelido. Desta vez, os Unowns estavam no level 15 e eles escreviam Dying, que significa morrendo. Então eu verifiquei o perfil do Celebi. Era um Celebi brilhante e poderoso, exceto que ele estava cortado pela metade. Uma perna, um braço, um olho. E ele só tinha um ataque Perish Song. Eu notei que estava na Sprout Tower, com aquele pilar imóvel do de antes. Exceto que ele parecia estar vermelho agora, e era muito grande. Eu fui caminhando em direção ao norte, pelo que parecia uma eternidade. Depois de um tempão, finalmente encontrei alguns homens e mulheres lá. Eles estavam alinhados dos lados, todos olhando em direção ao enorme pilar no meio. Todos eram completamente brancos. Nada aconteceu quando eu tentava conversar com eles. Eu continuei indo para o norte, até que eventualmente eu me deparei com a extremidade mais alta do pilar. Só transparente em cima do mesmo pilar. Eu continuei indo para o norte, até que eventualmente eu me deparei com a extremidade mais alta do pilar. Só que ele era quebrado. E havia Red, personagem principal do Pokémon Red e seu rival nesse jogo. Transparente em cima do mesmo pilar. Então eu andei em direção ao Red e sem mesmo apertar nenhum botão, eu fui finalmente transportado para uma batalha. A música começou a tocar novamente. Era a música Unow Rádio, porém estava sendo tocada ao contrário. O sprite de Gold no modo de batalha é quase igual a outros sprites anteriores, com olhos chorando, lágrimas de sangue, pele branca e falta de braços. Sendo que a sprite do Red era o mesmo que o seu sprite normal no GBC, exceto que ele estava transparente. O trecho que apareceu na tela simplesmente dizia "Wants to battle", quer batalhar? Desse jeito, como se ele não tivesse nome, e ambos de nós tínhamos apenas um Pokémon cada, o que é estranho, já que eu jurava que tinha 6 no total, contando os Unown. Meu Celebi apareceu na tela, surpreendentemente com apenas metade do seu corpo, como nos outros sprites. Então o Red escolheu um Pikachu normal, só que ele estava no level 225 e também parecia muito triste, e tinha lágrimas em seus olhos. Ao invés do menu de sempre com as opções Fight, Item, Pokémon, Run, a única opção que apareceu na tela foi a de atacar. Como se o Celebi era o meu único Pokémon, eu o escolhi. Naturalmente,
Como o Pikachu era de level 255, ele começou a jogada. Pikachu used Curse, diminuindo sua velocidade e aumentando todas as outras habilidades. Eu nem sabia que o Pikachu podia usar essa habilidade. Celebi used Perish Song. Em 3 rodadas, os 2 Pokémons desmaiariam. Eu não tinha nenhuma outra escolha além disso. Nesse ponto, o jogo nem voltou para o menu, já que a batalha simplesmente continuou sem mim. Eu também notei que não havia animação nenhuma por alguma razão. Pikachu used the Flail, o que não tirou quase nenhuma vida minha. Apenas do level e dos status do Pikachu estarem todos no máximo. Celebi used the Perish Song. Nada aconteceu, já que eu já tinha usado isso antes. Pikachu used the Frustration, o que tirou uma porrada de minha vida, deixando meu Celebi com menos 10 de HP. Celebi used the Pain Split, o que me surpreendeu um pouco, já que o Celebi nem sequer possuía esse ataque. Os 2 Pokémon tinham 150 de HP. Pikachu used the Man Look, isso não fez absolutamente nada. Como já esperava, de acordo com os efeitos do Perish Song, meu Celebi desmaiou. Porém, no texto que aparecia na tela dizia Celebi has died, que significa Celebi morreu. Por alguma razão, o Pikachu ainda estava lá, mesmo com o efeito do Perish Song, e a morte de seu Pokémon não foi contado, como se eu tivesse perdido a batalha. Então, Pikachu usou mais de um de seus ataques diferentes. Pikachu used Destiny Bound. Em seguida, o jogo disse Pikachu has died, com uma lenta animação de fade out em seguida. Aparentemente, eu era o vencedor, já que o Red transparente apareceu na tela e disse pontos. Nessa hora, eu já estava enlouquecendo os medos, já que o Red transparente estava, de repente, decapitado, não deixando nada, exceto seu corpo transparente sem vida. A batalha então terminou e a tela ficou preta novamente, junto com a música que parara. Eu estava de volta na visão superior do meu personagem, com outra mudança no sprite do Gold. Ele estava completamente transparente, assim como os sprites do Red. Rapidamente verifiquei o meu perfil, e para o meu espanto, a única coisa que sobrara dele era sua cabeça, com uma cor transparente. A cabeça estava um pouco ampliada, mostrando um buraco negro no lugar dos seus olhos. Agora o jogo mostrava que ele tinha 40 insígnias, então eu fui verificar os meus Pokémon. Eles eram Unknown de level 20 e agora eles escreviam No More, o que significa não mais. Agora eu reconheci que estava perto do final do jogo. Não havia música tocando, mas por alguma razão eu senti que algo ainda podia ser ouvido. Eu estava de volta no meu quarto em New Bark Town. Talvez agora eu finalmente pudesse jogar o jogo normalmente, sem problema nenhum. Mas quem eu estou enganando? Eu sabia que aquele sádico de merda teria feito mais alguma coisa. Então eu andei em volta do meu quarto para interagir com algumas coisas, já que eu estava um pouco assustado de descer as escadas e ver o que me aguardava lá embaixo. Apesar de eu ter dito que estava andando pelo quarto, já que todo o fundo se movia, o Gold não estava mexendo nenhuma de suas partes ou braços, transparentes enquanto dizia isso. Ele só estava flutuando, do mesmo jeito que aqueles fantasmas do Pokémon Diamond Pearl faziam. Como eu já esperava, o rádio, o computador e a TV não funcionavam, então não havia mais opção, senão descer as escadas. Eu acabei chegando na mesma sala de estar de minha casa, assim como no jogo original. Tudo estava normal, exceto o fato de que minha mãe não estava em casa. Depois de não conseguir interagir com mais nada por lá, eu decidi ir lá para fora. Para minha surpresa, a porta que me levava lá fora não funcionava, mas ao invés disso, eu simplesmente andei através dela, em direção ao fundo preto. Continuei andando para baixo para saber o que diabos estava acontecendo. Minha casa sumiu de vista, enquanto eu continuava a andar para o sul, naquele fundo preto. Foi muito assustador quando eu entrei naquele fundo, pois o contorno transparente de Gold imediatamente ficou branco, para dar a ele um contraste maior. Eventualmente eu cheguei em uma área completamente branca, e o Gold ficou totalmente preto e transparente novamente. Continuei descendo sem ao menos pensar em parar em nenhum momento. Depois de uma longa caminhada, eu finalmente encontrei uma coisa. Era o sprite normal de Gold. Eu falei com ele e ele me respondeu Goodbye Forever, que significa adeus para sempre, e desapareceu.
Enquanto isso acontecia, apareceu uma caixa de texto que dizia apenas 3 pontos de interrogação Use the Nightmare. O que, nesse ponto, eu já não negava mais ser impossível. Gold fez outra animação estranha e girou lentamente para baixo, assim como antes. Agora eu estava de volta naquela sala minúscula de antes, ainda cercado pelos sepulturas, só que desta vez o sprite de Gold aparentemente não estava lá. Tentei andar em volta, mas absolutamente nada aconteceu. Eu verifiquei o meu perfil e não havia mais nenhum sprite do Gold sobrando. O jogo dizia que eu tinha 0 insígnias e todas as imagens dos líderes de ginásio de Otô foram substituídos por caveiras. Então eu finalmente verifiquei os meus Pokémons, que agora eram Knowles de level 25. Eles escreviam a frase que eu infelizmente me atrevi a ler: I'm dead. Que significa: estou morto. Na mesma hora que eu voltei do menu para o jogo, a sala que eu supostamente estava foi então coberta pelos mesmos tijolos que estavam na parede. Então eu finalmente descobri exatamente o que era aquela sala, no momento que o texto apareceu na tela. RIP. Aquela sala era um caixão, cercado por outros caixões. Gold estava morto. Ele morreu provavelmente alguns anos depois que ele derrotou o Red. Ele era um jovem treinador Pokémon que, apesar de seus esforços para ganhar tantas insígnias e ser um mestre Pokémon, não pôde escapar do destino inevitável, que é a morte. E todos os seus esforços foram completamente esquecidos pelas próximas gerações. Eu não conseguia mais sair daquela caixa de texto, não importava o que eu apertasse. Tentei reiniciar o jogo e a mesma coisa aconteceu, o que fez com que eu finalmente desistisse daquele horrível pesadelo. Depois de toda essa experiência, eu nunca irei olhar para os estranhos Unknowns da mesma maneira. Eles dizem que somente a primeira geração tem contos e lendas urbanas, mas a segunda geração me mostrou quão desagradável a verdade pode ser. Eu realmente curti demais jogar o Pokémon Soul Silver, mas eu ainda não consigo tirar da cabeça o que o Pokémon Silver quis me mostrar. E foi isso, pessoal. Gostaram da Creepypasta? Bem, semana que vem talvez eu traga mais uma, né? E pode ser que não seja de Pokémon, vocês é que decidem, né? Bem, talvez semana que vem o Crow também volte e continue e narre a porra da Creepypasta. Vagabundo, caralho. Mas enfim. Valeu, pessoal. Assistam os vídeos que vão aparecer. E até semana que vem. E falou!